Abisag, uma jovem de beleza notável e coração compassivo, desempenhou um papel especial nos últimos dias do rei Davi. Sua história é tecida nos últimos capítulos do livro de 1 Reis e nos primeiros capítulos de 2 Reis na Bíblia. Com Davi envelhecendo e lutando contra o frio que o assolava, seus conselheiros sugeriram a busca por uma jovem para aquecê-lo. Foi assim que Abisag, conhecida por sua formosura, foi trazida à corte. Seu dever não era apenas providenciar calor físico para o rei, mas também conforto e companhia em seus dias finais. Abisag cuidava de Davi com atenção e respeito, servindo-o como uma filha dedicada. No entanto, sua presença na corte de Davi também gerou tensões e intrigas políticas. Após a morte de Davi, Adonias, um dos filhos do rei, solicitou Abisag como esposa, buscando consolidar sua posição. Este pedido, no entanto, foi interpretado por Salomão, o novo rei, como uma tentativa de usurpar o trono. A narrativa de Abisag destaca não apenas sua função prática de cuidar de Davi, mas também a complexidade das relações na corte real. Ela personifica a lealdade, o serviço desinteressado e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que uma posição próxima aos governantes pode trazer. Embora a história de Abisag seja relativamente breve na narrativa bíblica, ela contribui para a riqueza e profundidade das histórias sobre as figuras da corte do rei Davi, oferecendo uma visão única sobre os desafios enfrentados nos bastidores do poder e a importância do serviço altruísta mesmo em circunstâncias delicadas. A história de Abisag não apenas ressalta sua importância no contexto do cuidado para com o rei Davi, mas também lança luz sobre questões mais amplas de política, intriga e sucessão real. O pedido de Adonias para ter Abisag como esposa após a morte de Davi foi uma jogada política que visava consolidar sua posição. Adonias, o filho mais velho de Davi, buscava fortalecer sua reivindicação ao trono através de uma conexão com alguém que estava intimamente associado ao último rei. Essa solicitação, no entanto, foi interpretada por Salomão como uma ameaça à estabilidade do reino recém-estabelecido. A resposta de Salomão foi rápida e firme. Ele percebeu a natureza estratégica do pedido de Adonias e, em uma ação que buscava consolidar sua própria autoridade, ordenou a execução de Adonias. Esse episódio destaca a fragilidade das alianças e as rivalidades inerentes à sucessão real naquele contexto histórico. Além disso, a história de Abisag também aborda a posição vulnerável das mulheres na sociedade da época, especialmente aquelas que serviam em funções próximas à realeza. A utilização de mulheres como peões em jogos de poder político não era incomum, e a história de Abisag reflete a dinâmica complexa dessas situações. No cerne dessa narrativa está a tensão entre a necessidade de Salomão de consolidar seu reinado e a vulnerabilidade de alguém como Abisag, cuja vida estava intrinsecamente ligada à política do reino. Assim, a história dela oferece uma visão fascinante e multifacetada sobre os desafios e as complexidades do poder, da lealdade e da intriga na corte real. A história de Abisag também destaca a importância das mulheres nas cortes reais antigas, muitas vezes desempenhando papéis que iam além do simples cuidado físico. Mulheres como Abisag estavam no epicentro das tramas políticas, muitas vezes sem terem controle sobre seu destino, e eram frequentemente utilizadas como peças em jogos de poder. A situação de Abisag também ressalta a necessidade de líderes sábios e justos, especialmente em contextos de sucessão real. Salomão, ao discernir as intenções de Adonias e agir rapidamente para proteger a estabilidade do reino, demonstra uma liderança que busca a justiça e o bem-estar do povo. A história de Abisag serve como um microcosmo de muitos temas que permeiam as narrativas bíblicas e históricas, como o equilíbrio entre o poder e a vulnerabilidade, as dinâmicas familiares complicadas e a busca por justiça em meio à intriga política. Esses elementos continuam a ser relevantes, oferecendo insights sobre liderança, ética e responsabilidade em diferentes contextos ao longo da história. A história de Abisag, apesar de sua brevidade, nos ensina várias lições significativas. 1. Vulnerabilidade das mulheres. A história destaca a vulnerabilidade das mulheres em contextos políticos e sociais complexos.
Abizag, mesmo com sua beleza e cuidado dedicado, encontrou-se no centro das intrigas políticas sem ter controle sobre as decisões que afetavam sua vida. 2. Política e intriga na corte. A trama em torno de Abizag ressalta a intriga política presente nas cortes reais antigas. As alianças e rivalidades, muitas vezes envolvendo mulheres próximas aos reis, revelam a dinâmica complexa e, por vezes, perigosa desses ambientes. 3. Liderança justa e sábia. A resposta de Salomão à solicitação de Adonias, demonstrando discernimento e ação decisiva para preservar a estabilidade do reino, destaca a importância da liderança justa e sábia. Os líderes são desafiados a tomar decisões éticas, mesmo em meio a pressões políticas. 4. Papel dos indivíduos na história. Mesmo sendo uma figura secundária na narrativa, Abizag desempenhou um papel crucial nos eventos que cercaram a transição do poder. Sua presença influenciou diretamente as escolhas e decisões dos líderes, ilustrando como até mesmo indivíduos aparentemente insignificantes podem ter impacto na história. 5. Necessidade de saber cuidar dos vulneráveis. A história de Abizag também destaca a importância de cuidar dos vulneráveis. Ela, uma jovem que cuidava de Davi em seus últimos dias, simboliza a necessidade de compaixão e atenção aos que estão em posições mais frágeis na sociedade. Essas lições proporcionam uma reflexão profunda sobre temas que transcendem o contexto histórico específico da narrativa de Abizag, continuando a ser relevantes em questões contemporâneas relacionadas a poder, gênero, liderança e ética.